No livro de Coríntios, capítulo 7, vamos verificar como é que se dá o casamento no Evangelho. Lembrando, o Evangelho não tem nada a ver com o sistema religioso. O sistema religioso é uma coisa e o Evangelho é um outro mundo, é um outro reino, é uma outra questão. Então, no Evangelho, vamos verificar aqui, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 7, a questão do casamento. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar em mulher alguma. Contudo, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa e da mesma forma também a esposa cumpra o dever para com seu marido. Você está casado ou casada, a sua vida, a sua vontade não é mais sua. O que nós temos que fazer é satisfazer o nosso cônjuge em tudo, em todos os âmbitos. O casamento é a prática mais clara do altruísmo. Uma pessoa que é egoísta é recomendável que não se case, porque casamento é o altruísmo em ação. A mulher não pode dispor de seu próprio corpo. Ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor de seu próprio corpo, porque ele pertence à sua esposa. Um dos maiores problemas na vida conjugal é a questão do sexo depois do casamento. No mundo religioso, isso piora porque o sexo é tido como pecado, só pode ser feito para procriação. É complicado o mundo religioso porque é carregado de muitos tabus. E sem contar que existe no mundo religioso o machismo e o feminismo. E tanto o machismo quanto o feminismo atrapalham a vida sexual do casal. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por um tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. É muito comum no meio evangélico as campanhas de orações, e para quem é casado, é muito comum também ter nestas campanhas a abstinência dos atos sexuais. E é claro, como falamos de sistema religioso, essas coisas são feitas da forma mais idiota e esdrúxula possível, causando assim estresse no casamento. É muito comum no mundo religioso o homem procurar a esposa e a esposa sempre recusar, por vários motivos. Problemas biológicos, problemas de doença ou porque não está com vontade. E também quando estão nas campanhas, nos montes, nas vigílias. E aí é onde entra Satanás, que faz o estrago no casamento. Um dos cônjuges, geralmente o homem, não é uma regra, mas geralmente o homem, procura o que ele não tem em casa e aí, ponto. Para que isso não aconteça, não devem um recusar o outro. Façam um acordo por algum tempo, não por tempo prolongado, mas retornem depois novamente um para o outro, para que Satanás não entre nessas campanhas. Digo isto como concessão e não como ordem. Ou seja, Paulo está dando aqui um conselho. E conselho, você sabe como é, né? Se fosse bom, seria vendido. É difícil o ser humano seguir o conselho. Mas quem quiser seguir, bem o fará. Pois queria que todos fossem como eu. Cada um tem de Deus um dom particular. Um de uma maneira e outro de outra. Paulo escolheu ser solteiro. Foi uma escolha pessoal dele. Isto é um contraponto que existe no sistema religioso católico, porque os sacerdotes são proibidos de casar. Uma coisa é você tomar uma decisão pessoal, sem ninguém pressionar. Você de livre e espontânea vontade escolhe ser como Paulo foi, solteiro, se abster de ter esposa. Mas, como é feito na religião católica, é errado. Você não pode impor isso às pessoas. Não existe nenhum mandamento, nenhuma regra e nenhuma lei no Novo Testamento que proíba o casamento do homem. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, uns escolhem se casar e outros não. Mas o que escolhe não se casar, não fica como a mulher aqui e outra ali. Tem que honrar o seu compromisso. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Está solteiro, solteira? Está viúva? Então fique como está. Mas surgiu uma oportunidade de se casarem, então se casem. É melhor casar do que ficar igual a brasa, ficar ardente. Todavia, aos casados, mando não mais eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E aqui fala do divórcio. É bom que a mulher não se divorcie, mas, porém, se apartar, ou seja, se divorciar,
fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe sua mulher. Aqui, muitos vão interpretar de uma forma errada. Só se pode se separar quando tiver o adultério, somente. Mas, e o caso em que o marido nunca traiu sua esposa, mas ele é violento, bate nela, toda semana é uma surra nova? Esta mulher, se não morrer, pode ficar com alguma sequela, pode ficar tetraplégica, paraplégica. É um risco este homem na vida dessa mulher. Será que este homem cometeu adultério? Com certeza. Mas onde é que está o adultério se ele nunca a traiu, nunca ficou contra a mulher? O adultério está quando ele não cumpre a promessa que foi de ser um homem honrado. Ele também prometeu que a faria feliz. A honra em espancar a sua esposa. Esta mulher está feliz apanhando do marido? Quando o marido casou com sua esposa, ele prometeu que a faria feliz ou que iria bater nela? Claramente ele prometeu que a faria feliz. Não estava no contrato a agressão física. Sendo assim, este homem não cumpriu a sua palavra. Ele cometeu adultério. Ele não está honrando a palavra que lhe deu de homem, de que faria sua esposa feliz. Agora, se a esposa gosta de ficar banguela, com olho roxo e cheia de hematoma, aí é uma outra questão. Sempre quando não há o cumprimento de um contrato, de um acordo ou de alguma coisa, é adultério. E só se pode se separar em caráter de adultério. É por isso que a mulher não pode se separar do marido, a não ser que este não cumpra a palavra de homem que ele deu. Se, porém, se apartar, fique sem casar. Por que fique sem casar? Porque ela se separou sem ser o ato de adultério. Lembrando, o adultério não se dá somente na questão do sexo fora do casamento. O adultério é qualquer prática que é acordado entre ambos em que não há o cumprimento deste acordo. Eu dei o exemplo aqui do espancamento. E tem a questão também da mulher rixosa, da mulher que é iracunda, estressada. Qualquer separação que não seja de uma forma legal é inválido. Separou do marido? Então fique sem se casar. Ou então se reconcilie com o marido e que o marido não deixe sua mulher. É a mesma coisa aqui. Casou, fique casado. Você vai se separar, tem que ver o porquê da separação. Não é como hoje em dia, qualquer coisinha separa. Mas aos outros digo eu, não senhor. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aqui é o conselho de Paulo, não é o mandamento de Deus. Você casou com uma pessoa que tem uma fé diferente da sua. A sua visão de religião é diferente do outro. É um casamento Titanic, que está fadado a afundar. Não tem jeito. Não existem várias religiões no mundo? Pega aí as denominações evangélicas. Olha o nome, denominações. Então são vários segmentos religiosos dentro do que eles chamam de cristianismo. Não é cristianismo, porque existe uma só fé, um só Deus e um só Espírito. Efésios capítulo 4. Mas aí existem vários tipos de denominações evangélicas. É uma religião à la carte. Você escolhe, aí é complicado. Uma pessoa da Assembleia casar com alguém da Quadrangular. Não vai dar casamento. Ou então a pessoa é da Batista e o outro é Testemunho de Jeová. Não vai dar casamento. Vai ser complicado. Se alguém tem uma mulher descrente ou marido descrente e consente em habitar com ela ou com ele, não deixe. Foi uma escolha sua, né? É o conselho de Paulo. Ó, digo eu, mas não o Senhor. É o conselho que Paulo dá. Você não pode se separar porque a fé do outro é diferente da sua. Você escolheu casar com ela. E a pessoa não está cometendo adultério com você porque você sabia que ela era de uma outra religião, de um outro segmento religioso, de uma outra denominação. Não há adultério aí. Então não separe. Não há separação. Pode ser que dentro do casamento, o teu cônjuge muda de religião. Aí é outra coisa. Sai da católica para ir para o budismo. Ou sai da Seichonoe para congregar na Assembleia. Aí é diferente. É por isso que Paulo está falando, digo eu e não o Senhor. Ou o pior, né? Um dos cônjuges deixa o sistema religioso e começa a seguir só o Evangelho. Vai ler a Bíblia, o Novo Testamento e seguir o que está escrito no Novo Testamento. Mas se o cônjuge em questão permanece na sua religião e você se separa por conta disso, não há adultério, não há um rompimento do pacto. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. A criança é o fruto de um casamento.
As crianças não são imundas. E você que crê na palavra, segue o evangelho e não religiões, você santifica o teu cônjuge. Mas se o descrente se apartar, apartes, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O seu cônjuge quer a separação. Separe-se, não tem problema, porque para começar nem era um casamento. Casamento é um acordo, é uma simbiose. Casamento é quando todo mundo lucra. Só uma das partes lucra e a outra não dá liga, não tem casamento. Não tem sociedade. Porque Deus chamou os que estão no evangelho para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ninguém sabe se salvará. Quem salva é Deus. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Reparem aqui que o texto está colocando em pé de igualdade homem e mulher. Então, isso é um balde de água fria, na verdade, um balde de água gelada, nos mimizeiros de plantão que ficam falando que a Bíblia é um livro homofóbico, que a Bíblia é um livro machista e etc. A Bíblia é um livro igualitário. Se existe a desigualdade, é porque o ser humano é egoísta e não quer repartir o que ele é e o que ele tem para com o teu próximo. É por isso. A Bíblia não apoia o machismo e a Bíblia não apoia o feminismo. A Bíblia repudia a ambos. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. O que quer dizer isto? Você está no evangelho? Você nega as religiões? Você fica somente no mandamento de Cristo? Fique na sua fé. Você não tem que sair do evangelho para ter uma religião qualquer por causa do teu cônjuge. Porque o seu cônjuge, ele é circuncidado. Ele tem uma religião. Ele não quer deixar a religião para entrar no evangelho. E você fará isso? Não faça isso. Não se circunde. Não fique religiosizado. A circuncisão nada é. E a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A religião nada é. E a não religião nada é. Então o que importa? O que importa é observar, obedecer, cumprir os mandamentos de Deus. Reparem que aqui está escrito os mandamentos de Deus, não os mandamentos da religião X, Y, Z. E quais são os mandamentos de Deus? Amarás o teu próximo assim como você se ama. Quando você ama o teu próximo da mesma maneira que você se ama, você vai praticar o altruísmo. Do contrário, isto seria o egoísmo. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. E Paulo está apoiando a escravidão. Não, Paulo aqui não está apoiando a escravidão. A libertação dos escravos só se deu no século XIX. E mesmo assim sabemos que esta tal libertação é fajuta, é conversa para boi dormir. O que Paulo está falando aqui? Se você continuar a ser escravo e obedecer o reino de Deus, obedecer o evangelho, a sua escravidão será melhor suportada. Agora você é livre, aproveite melhor o teu chamado. Bem seria se não existisse escravidão. Nós sabemos que no mundo de hoje a escravidão é a falta de dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você é escravo. Porque é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, o que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Outra vez aqui Paulo colocando as pessoas em pé de igualdade. Você é escravo? Sim, mas dentro do evangelho você é livre, porque você tem acesso às benesses do reino de Deus aqui na terra, obedecendo o evangelho. E você é livre, então você tem que obedecer às leis de Cristo. Você é escravo de Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Nós fomos comprados por bom preço. E este preço foi o sangue de Cristo. Não temos que ser escravos dos homens. A religião escraviza. O sistema religioso é a melhor forma de escravidão que existe. Porque essa escravidão faz com que seus escravos protejam seus algozes. Isto é chamado como síndrome de Estocolmo. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, as virgens não têm o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem em estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Ou seja, está casado, não se separa. Está livre de mulher, não busques mulher. Mas, se te casares, não peques.
Se as virgens se casar, não peque. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Aqui é o adultério, da forma como conhecemos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Paulo está falando aqui sobre a tribulação e também sobre os problemas que a pessoa que está no evangelho vai encontrar. Não é que o casado tem que viver como se não fosse casado. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Aqui está dizendo que será tanto problema que o ser humano vai encontrar, sendo ele casado ou não, que não importa se você estará casado ou solteiro, ou se você chora, ou se você se alegre, ou se você é comprador, porque o mundo não vai melhorar. O mundo não melhora porque as pessoas escolhem querer não melhorar. O ser humano é hipócrita. Ele fala uma coisa, mas suas práticas são diferentes. Por que Paulo fala isso? Ele fala isso porque o mundo passa, as coisas passam, as coisas boas, infelizmente, perecem e ficam escassas. Quisera eu ver-vos livres de todas as preocupações. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. E o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. Aqui é bem claro, o solteiro, como não tem ninguém, ele pode se dedicar ao evangelho, agradando ao Senhor. O primeiro mandamento do casado é se preocupar com sua esposa. Mas será que isto não é transgredir o maior mandamento, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas? Então, se você se dedica em honrar a sua esposa dentro do evangelho de Cristo, você estará cumprindo o primeiro mandamento, que é honrar a Deus e ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Porque aqui na terra, a tua esposa, o teu cônjuge, é a coisa mais importante do planeta. Acima de tudo, aqui na terra, debaixo do sol. Quer honrar a Deus? Seja fiel à sua esposa, honre a sua mulher. Fazendo isso dentro do evangelho, automaticamente estaremos obedecendo o reino de Deus. Agora, a quem é solteiro, dedique-se ao Senhor. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. É a mesma coisa aqui. O papel de uma mulher casada é honrar a Deus. Como é que a mulher honrada amará a Deus? Honrando seu marido. Fazendo isto dentro do evangelho, automaticamente esta mulher que é casada e honra seu marido estará buscando o reino de Deus. Digo isso para o vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar que o melhor convém. O que vos poderá unir ao Senhor se partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar e que seu dever é casá-la, faça-o como quiser. Não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que, sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, tiver tomado no seu coração a decisão de guardar sua filha virgem, proceda bem. Vamos supor que a garota em questão vai casar com uma pessoa que, sabemos, não é lá essas coisas. Eu não digo isso do modo financeiro, eu digo na questão da honra, da ética, da fidelidade, do comprometimento. Você sabe, por A mais B, que a pessoa em questão, que é sua filha, está perdidamente apaixonada, não vale um centavo. Essa pessoa não vale o que o gato enterra. É provado por várias maneiras que a pessoa que a sua filha quer casar vai deixá-la infeliz. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. É cristalino. É mais claro que a água. Não deixe-a se casar, por mais que isso rasgue seu coração. Porque esta pessoa em questão que está querendo casar com sua filha não tem honra, não tem ética, não pratica o bem, não é dado ao trabalho, mente, é um mau exemplo de vida, aí realmente não dá. Porque muitos pais casam suas filhas com crápulas porque este crápula tem um bom emprego, tem um bom dinheiro, tem um bom cargo, e visando, infelizmente, o lado financeiro, entrega sua filha a uma prisão. E outra coisa, irmãos, esse negócio de casar na igreja, de véu e grinalda, não é garantia de felicidade.
O que é garantia de felicidade é todos os dias o comprometimento para fazer o seu cônjuge feliz, seja na saúde ou na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, porque amor é compromisso. Em suma, aquele que casa sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A mulher viúva, ela está livre do compromisso. O marido dela morreu. Lembrando que a palavra marido quer dizer Senhor. As feministas odeiam tanto essa questão de autoridade que elas não sabem que a palavra marido quer dizer Senhor. Morrendo o Senhor desta mulher, ou seja, seu marido, ela está livre para se casar novamente. E ela se casa com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui não está falando que tem que ser na religião, porque para os religiosos, estar no Senhor é estar na religião. Na verdade, estar no Senhor é estar fora do sistema religioso. Contudo, na minha opinião, essa aqui é a opinião de Paulo, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio também que tenho o Espírito de Deus. Seja um apoiador do canal, assim você ajudará o canal a crescer e a espalhar o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe o canal, dê o seu like, deixe também seu comentário.